Com João Almeida, em direto dos estúdios de Matosinhos, em substituição da Cília Meireles, e com Miguel Prata Roca aqui comigo em estúdio. João Almeida, começamos já por esta questão dos boletins. Faz sentido nós ainda estarmos com esta questão, ainda por cima, 3 nomes, já pesa numa lista tão grande de candidatos, não é? Olá, boa noite. De facto, não faz. Eu separaria aqui em 3 partes. Ao cidadão comum não faz nem pode fazer sentido ter no boletim de voto pessoas que não são formalmente candidatas. Aos candidatos, segundo grupo, os candidatos presidenciais, eu percebo que se queixem e que, obviamente, tenham uma opinião também negativa sobre o facto de haver votos que vão ser considerados nulos porque há pessoas que não são candidatas e estão no boletim de voto. Agora, há muitos candidatos presidenciais que têm responsabilidades políticas há muitos anos. Eu também tenho. O Miguel também teve e tem. Agora, nós não podemos ignorar que há um problema na lei e que não o resolvemos a tempo. Neste momento, hoje, o Tribunal Constitucional esteve a decidir recursos. Portanto, não é verdade que houvesse a certeza de que havia só 11 candidatos. Aliás, neste momento, os candidatos que foram rejeitados ainda podem recorrer mais uma vez. O que é que acontece? Pode, no limite, haver recursos até ao dia 2 de janeiro. Os boletins, os primeiros, têm de estar disponíveis no dia 5 de janeiro por causa do voto antecipado, designadamente do voto dos presos, do voto das pessoas que estão deslocadas e, portanto, é impossível imprimir os boletins de voto depois. Isto é tudo absurdo, mas temos de fazer uma meia-culpa. Em política não vale a pena andar a tirar sempre as responsabilidades para cima dos outros. Todos, enquanto políticos, temos responsabilidade de não ter alterado esta lei a tempo e, obviamente, a razão de ser disto acontecer, eu ouvi ainda agora o candidato António José Seguro dizer porque há uma instância do Ministério da Administração Interna, ele estava a dizer isso ao lado do secretário-geral dele, o anterior Ministro da Administração Interna, que lhe podia, José Luís Carneiro, podia-lhe ter explicado porque é que a Administração Eleitoral tem de imprimir os boletins para eles chegarem a tempo, designadamente aos consulados, por exemplo, a Timor ou a São Francisco, ou a Sydney e a São Francisco, que são os 2 mais longe, chegarem a tempo de estarem disponíveis dentro dos prazos. Miguel. Bom, eu acho que o João já disse tudo o que tinha a dizer. Nós, numa fase inicial, a lei eleitoral para o Presidente da República, os cidadãos portugueses no estrangeiro não podiam votar e, portanto, não havia sequer este problema. A partir do momento em que ela foi alterada, julgo que devia ter havido mais cautela relativamente a estes vários prazos e dever-se-ia ter dado mais tempo para que isto tudo pudesse correr bem. Aliás, o voto dos portugueses no estrangeiro nunca tem corrido bem, porque muitas das vezes expede-se os envelopes e o próprio boletim de voto para as embaixadas e consulados, elas não as recebem, elas não as fazem chegar aos destinatários que estão recenseados. Isto tem sido um problema recorrentemente colocado por parte de compatriotas nossos que vivem no estrangeiro e com tanta tecnologia nós de certo conseguiríamos encontrar uma forma mais simples, até já se imprime em 3D armas. Portanto, de certeza que se consegue também imprimir boletins de voto no local de destino para poder este processo ser mais abreviado. É mais uma área onde devíamos ter alguma simplificação e modernização administrativa. É mais uma deixa para o Ministro da Reforma do Estado. Uma coisa tão fácil todos os anos, cada vez que há uma eleição, agora já não, espero eu que não se coloque o problema só tão daqui a 3 anos e meio. Esperamos que sim. Miguel, quer avançar já para esta investigação aos contratos da Marinha? É uma coincidência? Quero, porque também é um dever meu de profissão e de cidadão ser rigoroso relativamente a estes termos. Vamos tentar perceber o que é que se passa aqui. Eu sou apoiante de um candidato adversário de Gouveia e Melo, mas devo dizer que me parece que há muita parra e pouca uva relativamente a este tema. Houve uma auditoria que foi feita pela Inspeção-Geral de Finanças em 2018, houve também depois uma inspeção que foi feita, um relato da auditoria que foi feito pelo Tribunal de Contas em 2019, relativamente às contas de 2018, e o almirante Gouveia e Melo só foi chefe de Estado-Maior da Armada em 27 de dezembro de 2021. Estamos a falar de factos que são de novembro de 2017 a dezembro de 2018. O que é que se passa na contratação pública? É possível fazer um contrato de vários termos, ou com um concurso público, em que há mais concorrência, ou através de um outro processo mais simplificado, que é o ajuste direto, em que se
contrata diretamente o adjudicatário, ou seja, a pessoa que presta o serviço ou que fornece os bens. Quem é que faz isto tudo? Não é o comandante naval. Portanto, o almirante Gouveia e Melo não se dedicou a isto, não foi ele que andou a contactar empresas, que andou a fazer cadernos de encargos, a verificar se as especificações técnicas estavam boas, se a proposta era ou não a mais adequada. Há uma divisão de gestão administrativa e financeira que fez isto. O comandante naval Gouveia e Melo, na altura, em 2017, tinha delegado funções nos chefes de serviço que fizeram vários... E esta delegação de contratos era apenas para contratos inferiores a 25 mil euros. Há aqui várias dúvidas relativamente à legalidade desses contratos, mas há uma questão que me deixa um bocadinho surpreendido, que é o processo que deu lugar depois a esta auditoria do Tribunal de Contas em 2022 foi um processo de denúncia num processo de crime aberto em Almada. Esse processo foi aberto em 2017 por força de uma denúncia. Houve um relatório final em 2021 e, face a esse relatório final, o Tribunal de Contas abriu então uma auditoria para verificar o que teria sucedido. O que o Tribunal de Contas chega à conclusão que, no fundo, Gouveia e Melo não participa no procedimento de contratação, limita-se, mas é um aspecto importante, a autorizar o pagamento, porque era quem tinha competência para autorizar esse mesmo pagamento. Agora, do ponto de vista político, isto não pode ser desligado, obviamente, daquele debate que foi um debate em que todos tentaram afundar submarinos, dar tiros nos porta-aviões e agora é o almirante que leva um tiro no porta-aviões. Manifestamente alguém próximo da campanha de Marques Mendes ou da campanha de André Ventura decidiram atirar este novo tiro ao porta-aviões de Gouveia e Melo, porque, sejamos claros, está-se aqui a jogar algo muito importante, que é, se André Ventura chega à segunda volta, qualquer candidato ganha. Se André Ventura não chega à segunda volta, Gouveia e Melo é o candidato fora do sistema que concentrará os votos de todos os que estão desiludidos com o sistema. Isto é política feia. E eu não gostava de a ver, mas infelizmente fui forçado a ver e ainda por cima a ter que a comentar. João, é só ruído uma época de combate político? Não, é política feia, mas eu também tenho de dizer ao Miguel, também é política feia dizer que foi alguém próximo da candidatura de André Ventura ou de Luís Marques Mendes que fez chegar esta notícia, porque se há alguma suspeita, tem de se dizer. Política feia é sempre lançar suspeitas para o ar sem as concretizar. Eu não faço a mínima ideia. Eu sei que também sobre Luís Marques Mendes, que eu apoio e, portanto, que fica aqui transparente, já apareceram notícias durante a campanha eleitoral. E, portanto, e também não me vou pôr aqui a dizer que foi alguém da campanha de António José Seguro, de Gouveia e Melo, de André Ventura. Nós não podemos lançar suspeitas, nós temos de ser sérios. Foi o Ministério Público isto não é isso? Isto apareceu. Como apareceu, não sabemos. Infelizmente, sabemos que aparece este tipo de notícias recorrentemente em campanhas eleitorais sobre candidatos e já apareceu sobre candidatos de todas as áreas políticas. Portanto, eu até vou dizer outra coisa. Eu tenho muitas dúvidas que isto venha da política. Tenho muitas dúvidas que isto venha da política. O que me preocupa muito mais relativamente ao nosso sistema e em Portugal, ao equilíbrio dos poderes, à separação dos poderes. Eu não gosto que a política e a justiça, não gosto que a política e a justiça andem misturadas. E, portanto, não percebo, e isso sinceramente não percebo, porque é que há uma série tão grande de notícias sobre justiça envolvendo candidatos em períodos eleitorais. Isto não é normal numa democracia equilibrada. A justiça deve ter o seu tempo, a política tem o seu tempo, mas não há nenhuma razão democrática para que a justiça constantemente atropele as campanhas eleitorais e depois com outra coisa. Isto tem de ser dito sobre a justiça em Portugal também, sem resultados. Eu pergunto, sobre as notícias que apareceram em campanhas eleitorais, sobre candidatos autárquicos, sobre primeiros-ministros em funções, sobre candidatos a primeiros-ministros e agora sobre candidatos presidenciais, quantas acusações deduzidas pelo Ministério Público existiram? Dessas acusações, quantas condenações? Nós estamos muito próximos de zero. E quem veja isto de fora diz que Portugal é um país em que os políticos são todos constantemente acusados de cometerem crimes e provavelmente todos condenados em tribunal. Mas nós não vemos nem condenações. Nós sobre o José Sócrates ainda andamos para ter uma decisão sobre o José Sócrates. Vamos lá ver uma coisa.
ou a Justiça apresenta resultados também, ou nós temos que questionar como é que o sistema de justiça está organizado se o Ministério Público constantemente permite que estas notícias saiam e depois nem acusa, e quando acusa não consegue condenações em tribunal. E, portanto, nós temos de refletir muito bem, porque não é bom o país andar a discutir eleitoralmente escolhas que estão condicionadas por processos judiciais. Agora, vou dizer uma coisa só para terminar. Eu não apoio o Almirante Gouveia e Melo, não apoio a primeira volta, pode dar as voltas que quiser, não apoiarei a segunda, não apoiarei nunca o Almirante Gouveia e Melo. Mas não acho que isto seja justo aparecer neste momento. Agora, também tenho de dizer outra coisa. O Almirante Gouveia e Melo foi provavelmente quem mais julgou esta mistura durante a campanha eleitoral, designadamente no debate com Luís Marques Mendes, em que abusou da mistura entre a justiça e a política com suspeitas sem qualquer fundamento. Nós aqui ainda estamos a falar de processos que existem. Gouveia e Melo falou de matérias que foram apreciadas pelo Ministério Público e que o Ministério Público concluiu que não havia matéria sequer para abrir um inquérito. E, portanto, o problema maior é quando são os próprios políticos a fazerem-se valer desta confusão e depois, quando é sobre eles, ficam muito indignados. Miguel, avançamos para a outra polémica e queria saber se acha que é polémica o Conselho de Estado sobre a Ucrânia. Sim. Teresa, eu desculpo estar a fazer uma finta e tirar 40 segundos para dizer só o seguinte. 40 segundos é aceitável. Quando estas coisas acontecem, nós devemos ficar contentes se os mecanismos de combate à corrupção, ao conluio, ao tráfico de influências são reforçados. E neste caso foram reforçados, porque foram feitas auditorias pelo Tribunal de Contas, pela Inspeção-Geral de Finanças. E o Almirante Gouveia e Melo, quando era chefe do Estado-Maior da Armada, criou um gabinete normativo de apoio à contratação pública. Isto fê-lo quando? Em 2022, quando criou a Diretiva Estratégica de 2022 e criou um gabinete, ou pelo menos iniciou a preparação de um gabinete de gestão do risco na Marinha. Ou seja, o que é muito importante que o Ministério Público investigue. Quando há dúvidas, quando há denúncias, claro, é importante que se façam estas investigações. Claro. Mas neste caso, a investigação começou em 2017, o relatório final é de 2021, nós estamos quase a entrar em 2026 e chapéu relativamente a qualquer informação sobre o processo, sobre se vai ser arquivado ou se não vai, mesmo que tenha apenas a ver com altos dirigentes do Ministério da Defesa Nacional e não diretamente com este candidato a presidente. Avançar para o Conselho de Estado? Relativamente ao Conselho de Estado. Aquilo que me surpreende é que o Conselho de Estado não reúna desde maio, porque o Presidente da República pautou-se por dignificar o Conselho de Estado, por trazer personalidades internacionais e nacionais para discutir temas específicos, e para mim é surpreendente. Agora, para as pessoas perceberem um pouco lá em casa, obviamente que cabe ao Governo tomar decisões em matéria de política externa e em matéria de Forças Armadas, mas o Presidente da República pode ter aqui uma intervenção importante se houver necessidade de uma intervenção militar em território estrangeiro. Porque para isso pode ser necessário, por exemplo, declarar guerra, e a Constituição obriga que para que se declare guerra, o Governo faça essa proposta, o Parlamento autorize essa declaração de guerra e o próprio Presidente da República procede a essa declaração de guerra. Eu já ouvi aqui em antena várias pessoas a recordarem isso. Por exemplo, na Segunda Guerra do Iraque, o Presidente Jorge Sampaio recusou que o governo de Durão Barroso enviasse forças armadas para o Iraque e houve um compromisso que foi enviar forças militarizadas da GNR apenas para a manutenção da paz. Aquilo que eu noto aqui é uma coisa. Se é uma operação de manutenção de paz, nós continuamos a estar vinculados à Carta da Organização das Nações Unidas. E a Carta das Nações Unidas diz que quem decide sobre operações de manutenção de paz é o Conselho de Segurança das Nações Unidas que envia os capacetes azuis. Nós já estamos numa fase do mundo em que Donald Trump, antes de ganhar as eleições, diz: quando eu ganhar com um telefonema acaba a guerra na Ucrânia, e agora estamos há praticamente um ano de presidência de Donald Trump e temos alguém, um pequeno déspota, que recebe um líder de um país agredido como a Ucrânia na sua própria mansão pessoal
que decide se há guerra, se não há guerra, em que termos é que é feita a paz. Eu não me lembro no compromisso de Yalta ou qualquer compromisso de fim de uma guerra mundial que tenha terminado em termos destes. Mas é o que temos. Sobre o Conselho de Estado. Sobre o Conselho de Estado, é verdade que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, e bem, valorizou o Conselho de Estado. E houve vários Conselhos de Estado, durante os 2 mandatos de Marcelo Rebelo de Sousa, que foram importantes para discutir matérias estruturais que de outra maneira se calhar não tinham atenção. Eu lembro-me, por exemplo, o Conselho de Estado para discutir o relatório Draghi e as suas conclusões. É importante que este órgão, que é um órgão de consulta do chefe de Estado português, que reúne personalidades relevantes, desde logo as principais figuras do Estado, tenha esta preponderância. Agora, eu não acho que haja uma alteração substancial da situação na Ucrânia e muito menos da situação de Portugal em relação ao que se passa na Ucrânia que justifique um Conselho de Estado a meio de uma campanha eleitoral. Sinceramente, isso não me parece. E, portanto, acho que se calhar não haveria a necessidade... Agora, eu posso não ter toda a informação, temos de ter a noção. Eu, Miguel, todos nós, não termos toda a informação que o Presidente da República possa ter e que o possa ter motivado a convocar este Conselho de Estado. O que sei é que, da parte do Governo, tem havido um acompanhamento. E ainda recentemente o Primeiro-Ministro esteve em Kiev, o Ministro da Defesa esteve em Kiev. Há uma relação de enorme proximidade entre o Governo de Portugal e o Governo da Ucrânia. Eu acho que é muito importante sabermos que Portugal continua na linha da frente daqueles que querem apoiar a Ucrânia em 2 momentos decisivos. O primeiro momento é este da sua defesa, e há uma cooperação, inclusive há uma cooperação militar relevante entre Portugal e a Ucrânia nesse sentido. Há uma cooperação tecnológica também. Portugal, e isso é importante os portugueses saberem, tem, por exemplo, relativamente aos drones, alguma indústria de ponta que tem sido muito importante no apoio e na defesa da Ucrânia, e Portugal espera ter também um papel relevante na reconstrução da Ucrânia. E está também a trabalhar com a Ucrânia numa aproximação nesse sentido. Tudo isso é relevante. Eu não vejo aqui uma alteração e uma evolução que justificasse o Conselho de Estado nesta altura. Mas pode, naturalmente, o Presidente da República ter informação que nós não temos. Eu estou a abusar da minha sorte. Rápido, mas Miguel. É que Montenegro deixou-se imbuir pelo espírito de Ronaldo e chutou antes que o árbitro permitisse. Miguel, começou a dizer sério. Quem é que pagava, em que termos é que pagava, como é que era feita essa intervenção. E é inaceitável que um Primeiro-Ministro comunique ao país determinadas informações essenciais do ponto de vista da defesa nacional sem primeiro informar o Presidente da República. Não é verdade. Muito obrigada aos dois pela participação neste Linhas Vermelhas. Desejo bom ano aos dois, só nos vemos para Bom a ano. E aos espectadores também. Bom ano a todos.